Fala, gestor! Você está criando, estruturando ou organizando o seu time comercial, mas você não sabe quem contratar, qual a estrutura, quais os vendedores que você vai precisar e quais as funções, por exemplo? Então, nesse vídeo aqui eu quero te ajudar com isso. É fato, né, que se você não tiver uma estrutura correta de time de vendas, você não vai conseguir bater as metas de vendas que você precisa bater aí na sua empresa para alcançar os objetivos. Por quê? Você não vai ter indicadores, né, você não vai saber como definir as metas, se as metas são atingíveis ou não, e aí no final você não tem processo. Então, para bater as metas de vendas, é necessário ter um processo padronizado para que você consiga ter previsibilidade dos indicadores que esse processo vai te trazer. E se você não tem isso, você não vai conseguir bater as metas, isso é fato. Então, a estrutura que eu acredito ser mais eficiente para você criar um processo, criar uma estrutura de vendas que você vai conseguir ter previsibilidade e escala, segue dois cenários, dois critérios, tá? Primeiro cenário. Você tem verba, tem um orçamento disponível para criar um time completo, ou seja, uma estrutura robusta e principalmente investir em tráfego pago, né? Anúncios na internet para trazer leads para o seu time comercial. Então, se você tem uma verba disponível para investir mais, é o cenário 1. Se você não tem uma verba disponível ou tem poucos recursos, mas pelo menos você tem aí na sua empresa 2 vendedores ou consegue contratar 2 vendedores, então eu vou te falar do cenário 2, tá? São os 2 cenários que eu acredito que façam sentido. Cenário 1, você tem verba disponível e você consegue contratar e montar um time completo para já chegar no objetivo que você quer. A estrutura que eu recomendo para você nesse cenário 1 é ter um squad completo de vendas. Porque com esse squad completo você vai conseguir montar um setup inteiro para que você consiga atingir os objetivos planejados com mais velocidade, tá? Porque você vai ter pessoas em cada função para entregar o resultado necessário sem ter aquele sobe e desce de resultados. Uma hora uma pessoa está marcando agendamento, outra hora essa mesma pessoa está vendendo. Então a estrutura ideal que eu recomendo é ter pessoas específicas em cada função para que o processo ele seja linear, você tenha previsibilidade. Nessa estrutura você vai ter mais ou menos, tá? Pelo menos de início ali, umas 7 pessoas, tá? É uma estrutura inicial, porém mais robusta, é claro, mas essas 7 pessoas elas vão acoplar as funções que eu vou te falar aqui agora e eu vou colocar aqui do lado para você ver. Então vamos lá, vou te mostrar primeiro como que funciona a estrutura completa, vai aparecer aqui na frente essa estrutura, desse processo que eu acabei de falar para você conseguir ter uma visão do processo inteiro, tá? E aí eu vou explicar o que cada um dessa função que você está vendo aí faz e por que ele está aí, tá? Então começando ali no início do processo, você vai ter um LDR. O que é um LDR? A gente costuma utilizar o LDR para criar listas de prospecção para o time de prospecção ativa, né? Prospecção ativa, pessoas que fazem ligação ativa, busca o cliente, é uma pessoa que é um tipo de time que ele é mais ativo, tá? Então, pelo menos contrate um LDR para que essa pessoa construa lista e não é só criar lista, mas sim higienizar essa lista, tirar os números ruins, captar os e-mails, porque não é fácil, não é um processo rápido. Você tem que pegar, coletar o número, fazer a pesquisa de e-mail, ver se o número está validado, ver se o e-mail está validado, tirar as empresas que não fazem sentido daquela lista. Então é um trabalho que ele realmente demanda um esforço. Então se você pegar o seu vendedor e ocupar ele para fazer isso, ele vai parar de prospectar e vai parar de vender. Ele precisa parar o tempo dele para fazer isso. Então se você tem como investir, coloque um LDR e é bom que ele já faz já a parte de inteligência comercial, onde ele vai analisar também os números para entender se aqueles leads que ele está criando são leads bons, são leads que têm boas taxas de conversão. Tá? Esse é o primeiro profissional que eu acho essencial para que o seu time não tenha gargalos. Segunda categoria de profissionais que, na minha percepção, fazem muito sentido se você tem como investir, é BDR. O que é BDR? É de fato a pessoa que pega as listas desse LDR e ele prospecta essas pessoas, ou seja, o LDR cria a lista, cria todos os contatos, verifica todos os e-mails, valida tudo e entrega para esse cara prospectar. Tá? E aí ele volta o LDR volta para o trabalho dele para poder criar mais listas, porque demora para criar uma lista qualificada de 50, 100 contatos, bem qualificada, bem organizada, demora 3, 4 dias, às vezes uma semana, dependendo do nível e do tamanho da lista. Então, ele entrega uma lista e volta para o trabalho dele. Esse BDR, que é um profissional que vai pegar essa lista e correr atrás dos contatos, ele vai pegar o telefone, ele vai ligar, ele vai mandar e-mail, vai fazer LinkedIn, mensagens de LinkedIn, ele vai fazer todas as maneiras possíveis para que ele consiga chegar naquele lead, naquela pessoa que o LDR preparou e viu que é um potencial cliente, e aí ele vai tentar trazer esse cara para uma reunião, para ele tentar convencer esse cara para vir para uma reunião. Nesse caso, eu recomendo ter pelo menos 2 profissionais BDRs, tá? Por que 2 profissionais BDRs? Primeiro ponto,
Um estimula o outro, né? Gera uma certa competição, porque aí você tá ligando. É um trabalho maçante, eu já passei por isso, né? Eu trabalhei como BDR por um bom tempo e é difícil. É um trabalho que não é fácil, você tem que fazer 80, 100, cento e poucas ligações por dia, mandar e-mail, fazer mensagem de LinkedIn e tudo mais. Então, se você não tiver um estímulo, você acaba desanimando no meio do caminho e você não tem parâmetro para você olhar para o retrovisor. E você vê que tem alguém na sua cola, você marca uma reunião, o outro cara marca duas, aí se você quer marcar mais que ele, e vira uma competição saudável, tá? E segundo ponto é que se você tiver só um, esse cara ele é o motor central do seu time de vendas, nesse sentido da área de prospecção outbound. Se esse cara decidir sair, até você encontrar outro BDR bom, treinar, cara, você levou 30 dias, você ficou 30 dias praticamente parado na sua equipe de vendas. Isso é ruim. Então, contrate pelo menos 2 BDRs, porque se você um sair, pelo menos você tem, né? Se um sair, pelo menos você tem o outro ali segurando a onda, até você contratar mais um. Então, sempre tem esse pensamento. Se eu tenho um, eu não tenho nada. Se eu tenho 2, eu tenho um. Se eu tenho 3, eu tenho 2. Então, contrate pelo menos 2, tá? O outro caso, o outro profissional, esse profissional de BDR é o profissional que ele vai marcar as reuniões de apresentação, de negociação, tá? Ele vai marcar para quem? Ele vai marcar agora para o closer, ou seja, executivo de contas, né? A gente chama de closer, executivo de contas. Esse cara é o cara que pega essa reunião e ele executa essa reunião, ou seja, ele apresenta a empresa para o cliente, a empresa, o produto, já faz todo o diagnóstico, faz uma apresentação consultiva com o objetivo de agregar valor para o cliente, né? Pegar a empresa, agregar valor à empresa e apresentar o produto para o cliente resolvendo um problema que ele tem. Esse cara é o cara que vai fechar o negócio. Ele vai apresentar, fazer follow-up, enviar a proposta e assinar o contrato. Esse é o cara que vai fazer o processo direitinho. Nesse caso, você pode ter um executivo de contas para fazer esse processo. Porque os 2 BDRs, as 2 pessoas que estão prospectando, ele vai conseguir abastecer esse cara bem de reuniões. Porém, esse cara ele tem um salário, né, um valor um pouco maior. Ele é um cara que custa mais caro, geralmente, esse executivo de contas. E aí, esse cara em específico, se você conseguir investir em 2, você tem que aumentar o número de BDRs, de profissionais que vão qualificar para gerar reuniões para esse cara. Porque ele depende do cara que está ali marcando reunião para ele conseguir trabalhar. Se ele não tiver um volume grande de reuniões marcadas, ele vai ficar ocioso, parado. E isso é ruim. Então você pode ter um cara desse. Mas Cido, mas e se eu tiver só um cara, como você falou, e ele sair, eu não perco também? Perde. Porém, eu estou num cenário aqui onde você não vai investir tanto também. Mas se tiver condição, coloca 2 também. Vou colocar 2 vendedores, 2 closers, 2 pessoas que fazem a apresentação de vendas, porque se eu perder um, eu tenho um outro. E aí, cara, você pode aumentar depois, de acordo com a eficiência, colocar mais alguns BDRs ali, mais alguns profissionais para poder aumentar o número de reuniões dessa galera, tá? Mas pensa que, cara, quero montar uma estrutura básica, um LDR, 2 BDRs e um closer. Esse um closer, ele é um cara mais qualificado, ele é um cara que ele vai de fato entender do produto, entender as necessidades do cliente e aí apresentar isso, tá? Então você pode ter um, mas pode ter 2 também, vai depender do seu budget, do seu orçamento, tá? Vai vir um outro profissional também que vai abastecer esse closer, que esse profissional ele se chama SDR. BDR, né, que é o cara que prospecta, começa com B, pensa nisso, e o SDR começa com S. Qual é a função do SDR? Tem alguns lugares que chama de MRR, algumas outras coisas do tipo. O SDR, ele é o cara que pega leads do inbound. O que é o inbound? É os anúncios que você faz no Google, no Facebook, no Instagram, gera um lead, e aí o trabalho desse cara ele é um pouquinho diferente do BDR, porque o BDR ele vai atrás do cara, ou seja, o cliente está lá na empresa dele, seguindo a vida dele normalmente, e aí o BDR ele manda e-mail, tenta prospectar o cara, tenta chamar a atenção do cara para a empresa e gerar um interesse para vir para a reunião. O SDR ele pega um lead já quente, um lead já qualificado, um lead que já tem interesse. E aí o SDR recebe esse lead do marketing, pode ser uma indicação, esse SDR pode atender leads do marketing, pode atender indicações, tá? Que entram na empresa de certa forma. Todo o canal que venha de forma passiva, esse cara pode atender, tá? Então, 2 BDRs, aí agora entrou um SDR na jogada. Esse SDR, o que ele faz? Ele também qualifica, no caso ele não vai atrás em si, especificamente, o cliente veio até ele, aí ele qualifica esse lead para entender se ele é uma oportunidade para a sua empresa, se é um lead que tem potencial de comprar, e aí ele marca a reunião para aquele closer, que eu falei, que é o executivo de contas. Então o closer ele recebe reunião dos BDRs e ele recebe reunião do SDR também, tá? No caso do SDR, você pode colocar um SDR só também, não tem problema.
Tá? Não precisa ser 2 SDRs nesse caso. O BDR, por que eu pedi 2? Porque o BDR ele é um trabalho mais maçante, mais massivo, mais pesado. E às vezes é difícil, mais difícil você encontrar um cara nesse perfil. E aí é um trabalho que gera um pouco mais de estresse. Então tem 2 porque a probabilidade de um sair ou não render tanto, porque depende muito mais dele do que o SDR, que o SDR depende de chegar a lead, né? É mais tranquilo. Então, pelo menos um SDR. E aí a gente tem 2 BDRs, um LDR abastecendo esses 2 BDRs com lista. Esse LDR ele não dá lista para o SDR recebe lista do marketing, de indicações, tá? E aí a gente tem um closer e aqui o SDR que a gente colocou na conta. Então, LDR, 2 BDRs, um SDR e um closer, tá? Essa sopa de letrinhas eu vou colocar aqui para ficar bem específico, para você entender o que é cada coisa e poder pesquisar. Então a gente tem já um squad praticamente completo aqui de vendas. Só que tem um detalhe, esse time inteiro precisa ser supervisionado. Alguém precisa acompanhar para ver se o LDR está criando a quantidade de listas certa para esses 2 caras trabalharem. Precisa saber se esses caras estão prospectando, entrando em contato para conseguir atingir a quantidade de pessoas necessárias para que dê vazão na lista que esse cara criou. Senão esse cara vai criar uma próxima lista na outra semana e eles não acabaram o que tinha que fazer na semana anterior. E esse cara SDR, será que ele está qualificando da forma correta? O closer, a pessoa que está fazendo o fechamento, a venda, o apresentador ali, será que ele está fazendo as reuniões bem? Será que precisa ajustar alguma coisa? Nesse caso, é necessário ter pelo menos um gestor. Tá? Então entra a 6ª pessoa no nosso processo. Um gestor comercial é muito importante, porque a gente sabe que o trabalho de vendas ele é um trabalho pesado. Ele é um trabalho que depende 100%, né? 100% não, é a maioria do trabalho essencial ali é feito por pessoas. Então a gente sabe que as pessoas procrastinam, tem gente que não tem tanto autogerenciamento, não são tão autogerenciáveis, e aí é necessário ter pelo menos um gestor para gerenciar essa equipe. Tá? E aí esse gestor é um gerente de vendas, uma pessoa que tem uma certa experiência, que consegue já se ter o autocontrole e autogerenciamento bem organizado para controlar essa galera. Tem um outro profissional que ele vai ser o 7º aqui na nossa cadeia, que vai ajudar nesse ponto, que é o que? A gente criou, marcou a reunião, outra pessoa apresentou a reunião e aí fechou o negócio, certo? A venda acaba depois que fecha o negócio? Não. A venda começou. Fechei o negócio, assinei o contrato, o cliente entrou no nosso processo de atendimento, de entrega do produto ou do serviço, agora é a hora mais importante. É a hora de fazer mais vendas. Aumentar o LTV do cliente, aumentar a receita que esse cliente vai deixar na empresa. Como? Através de um acompanhamento. E aí a gente tem um profissional específico chamado farmer. É como se fosse um fazendeiro. Ele vai plantar relacionamento com aquelas pessoas que acabaram de assinar o contrato. O vendedor, o closer, executivo de contas, fechou o negócio. Ele passa esse negócio para frente e vai para outra reunião, que ele tem que fazer outras reuniões e fechar negócio. Esse farmer é o cara que vai receber esse cliente e dar as boas-vindas. É como se fosse um CS. Opa, meu querido, tudo bem? Agora eu vou tomar conta do seu projeto, eu vou dar sequência com você para te ajudar aqui. E aí ele é como se fosse um CS, só que ele não vai ser o CS de produto, o CS de projetos em si. Ele é o cara que vai manter um relacionamento com aquele cliente a fim de saber se está tudo bem, se precisa de alguma ajuda. Ele é um intermediário, tá? Ele vai intermediar ali entre o cliente e a operação e a entrega. Pode ser nesse sentido. E aí qual é o objetivo desse cara? Nada mais do que de manter um relacionamento com o lead, com o cliente, tá? Enquanto ele está na sua empresa, para que ele consiga extrair mais oportunidades de negócio. Então, mantendo o relacionamento, ligando a cada 15 dias para saber se está tudo bem, como que está o projeto. E aí depois que ele criou esse relacionamento, esse vínculo, ele consegue extrair indicações, tá, de novos negócios, de novos clientes. Ele consegue puxar novas oportunidades que aquele cliente tem. Talvez ele tenha outras empresas que o seu closer, o seu vendedor não conseguiu extrair na hora da venda. Esse cara vai descobrir e ele vai dar sequência para você. Tá? E aí entra esse 7º profissional. E esse profissional ele só vai fazer touch points. Ele vai fazer touch points ao longo do processo do tempo de vida do cliente para saber se está tudo bem, como é que está indo o projeto, se está tudo funcionando da melhor maneira possível. Tá? Então, essas são as 7 pessoas. Agora, a gente vai ao segundo cenário que eu tinha trago, que é, cara, eu não tenho budget para contratar uma equipe completa dessa de 7 pessoas, porque aí é um time completo, você consegue ter previsibilidade de todas as etapas do processo, mas eu consigo contratar pelo menos 2 pessoas, 2 profissionais. Aí é um cenário um pouco diferente desse que eu te falei. Essas funções que eu acabei de falar, a gente vai ter que mesclar, porque elas são importantes de serem realizadas, a gente vai ter que mesclar na galera que a gente tem, tá? Então, o que eu recomendo nesse caso? Um profissional é o qualificador, que ele vai englobar todas as funções na parte dele ali, que é
LDR, que é a criação de listas e qualificação dessas listas. Ele vai ser o BDR, que vai prospectar os leads dessa lista. E ele vai ser também o SDR, para receber os leads que vêm do marketing ou de indicação, tá? Nesse caso, ele é um cara que ele vai fazer as três coisas, ele vai ter que se organizar muito bem durante a semana dele para que ele não perca produtividade, tá? Então, ele vai ter que separar um horário certinho para fazer cada coisa. Esse cara, ele vai englobar essas três funções em uma só. É o mais recomendado? Não, mas se você não tem budget para poder investir em uma pessoa para cada área, cara, você vai fazer com o que você tem, tá? Então, esse é as funções que esse cara vai fazer. E aí o outro cara que você vai contratar, quem é? É o executivo de contas. Sempre é necessário ter alguém marcando e alguém executando a reunião, tá? Não deixe o mesmo cara fazendo tudo. Por quê? Ah, Cido, mas não é melhor? Na minha percepção, não. Porque, pensa comigo no cenário. Eu preciso marcar as reuniões, então eu vou ficar o dia todo ligando, marcando reunião, certo? E aí daqui a pouco eu enchi minha agenda de reunião. Eu vou começar a executar essas reuniões que eu marquei, certo? Se eu vou começar a executar essas reuniões que eu marquei, quem é que ficou marcando mais reuniões? Ninguém. Aí cai lead do marketing, não tem quem dá atenção. Aí eu estou fazendo reunião, montando proposta. Tem uma lista de leads para ser prospectado, eu parei de prospectar. E aí acontece isso na sua marcação de reuniões. Aí você começa a realmente fazer as reuniões de fato, mas a marcação de reunião está baixa. Quando eu terminar de fazer as minhas reuniões que eu marquei, eu vou voltar para o meu funil e ele está seco. Ele está vazio, porque ninguém estava marcando para mim. Entende? Então por isso que tem que ter duas pessoas, uma marcando reunião, outra executando reunião. E aí você vai ter um processo bem fluido. E aí o que esse cara vai fazer, esse executivo de contas? Ele vai ter que assumir duas funções, que é a função padrão, de apresentar a empresa, fazer proposta, assinar contrato, e a segunda função que ele vai ter que fazer é a função de farmer. Ou seja, além dele fechar os contratos, fechar as negociações com as pessoas, ele vai ter que separar um tempo na agenda dele para ele acompanhar. Ele vai ter que acompanhar esse lead ao longo do tempo para que ele consiga extrair outras oportunidades, novas negociações, ele vai ter que separar um tempo para isso também. Existem pessoas que colocam o vendedor para fazer todo o processo sozinho, mas é como eu falei, na minha percepção não é tão produtivo. Para você criar um processo, você ter previsibilidade de cada dado, quantas reuniões eu preciso marcar, dessas reuniões quantas foram apresentadas, dessas que foram apresentadas quantas fechou, as taxas de conversão, você consegue deixar o processo muito mais estável quando você tem mais pessoas envolvidas para que você consiga tirar uma média. Se é uma pessoa só que faz tudo, é muito imprevisível. Se aquela pessoa adoecer, você perdeu todas as métricas, fica uma bagunça, não faz sentido nenhum. Na minha percepção, há quem é a favor, há quem é contra, mas é a minha percepção pela minha experiência, né? Quando eu trabalhei na V4 Company, eu geri uma equipe lá e eu também passei por todo esse processo, foi quando eu consegui ver que é a maneira que mais funciona quando você está criando um processo de vendas e o pessoal vende bastante lá, então foi assim que eu aprendi e que funciona muito bem. E aí, uma sugestão muito importante para esse segundo cenário, na minha percepção é o que faz o maior sentido. Mesmo que você tenha uma equipe pequena, tenha só 2 pessoas, geralmente a maioria dos vendedores eles não são tão autogerenciáveis assim, são poucos. E por ser poucos, né, vai ser difícil você encontrar essas pessoas rápido. Você vai ter que passar por um processo, tira um, coloca outro, até você encontrar uma pessoa que é muito autogerenciável, para você deixar sozinha. Não deixe os vendedores sozinhos. Cida, não tenho grana para contratar um gerente, só tenho grana para contratar os 2 vendedores, que é o SDR/BDR/LDR e o Closer, o apresentador/farmer. Ok, então você vai ser o gerente. Tem que ter um gerente, tem que ter um cara que vai ficar no pé para analisar, para ver se está fazendo, se está dando certo. E, cara, separa um horário na sua agenda para você fazer isso todos os dias. E aí tem uma rotina que é legal, que você pode implementar, que é a rotina de daily. O que é a rotina de daily? É uma reunião diária, rápida, de 15 minutos, 20 minutos no máximo, para você identificar se eles fizeram as atividades do dia anterior e como é que vai ser o dia atual. As metas. Cara, a meta de ontem era fazer 80 ligações e marcar uma reunião. Você conseguiu? Cara, consegui. Boa. Ou então não consegui. Por que você não conseguiu? Ah, por causa disso, disso e disso. Tá, isso não pode acontecer. A gente precisa fazer isso hoje. E aí você vai controlando e vendo se os caras estão conseguindo dar conta. Caso contrário, você vai perceber no final do mês. Chegou no final do mês, não bateu a meta de reuniões, não bateu a meta de vendas, e aí você vai reclamar com os caras. Só que os caras estavam perdidos às vezes, estavam com dificuldade numa ferramenta, no CRM, um lead não atendia, às vezes o vendedor não sabia o que fazer numa determinada ocasião, e você está ali para dar esse suporte, tá? Então, essa é a estrutura ideal, na minha percepção, né? São 2 cenários para que você estruture seu time comercial e você encontre ali um processo, um padrão. Montando essa estrutura, no cenário 1, é a estrutura ideal, na minha percepção, para quem consegue investir e montar uma equipe mais completa. Porque aí você já começa a medir processo e você consegue entender quantos leads são necessários para marcar tantas reuniões, para fazer tantas vendas. Depois que você tem esse processo bem desenhado,
e você consegue ter previsibilidade, cara, bater meta agora é só questão de atingir os indicadores. Eu quero 10 vendas. É só eu fazer 10 vezes a quantidade de lead para poder marcar uma venda, né? Geralmente, marcar a quantidade de reunião e de vendas. Isso só multiplica um pelo outro. É claro que isso é uma média, mas você vai conseguir ter mais previsibilidade e fazer uma coisa que eu vejo que os gestores erram muito, principalmente os CEOs, quando eles querem cobrar meta do time de vendas. Os caras cobram uma meta que eles nem sabem se é atingível. Cara, eu quero isso aqui de faturamento de vendas. Se vira. Tá, mas qual o histórico? Como que o cara vai conseguir isso? Quantos leads ele precisa gerar para poder marcar uma venda? Quantas reuniões para fazer uma venda? Não tem como, tá? O cara conseguir bater uma meta de vendas, aí chega no final do mês, não bate a meta, fica todo mundo frustrado, tá? E isso aí atrapalha emocionalmente o time, desmotiva e tudo mais. Então, fica de olho nisso. Monta a estrutura ideal de time, se você puder. Se não puder, monta aquela estrutura inicial, começa a metrificar da forma que você pode, vai crescendo o time e já começa a ter em mente de fazer essa subdivisão que eu te mostrei aqui para você ter um time completo, estável, para você encontrar os indicadores. Então é isso, se você gostou, clique aqui, me siga para você conseguir receber mais dicas, mais conteúdos como esse, né, sobre como estruturar o seu time comercial, quais as métricas, quais indicadores, como contratar essa equipe, como criar esse processo, como avaliar esses indicadores, ou seja, eu vou postar todas essas dicas ao longo do tempo. E aí, se você quer saber mais como fazer isso no seu time comercial, na sua equipe, me siga que eu vou estar postando conteúdos semanais como esse para te ajudar a evoluir e estruturar o seu time comercial e bater a sua meta de vendas. Até mais!